Olá pessoal, estamos de volta e é um desafio escrever roteiro para fazer vídeos sobre notícias no Brasil. Essa semana é uma prova disso. Começamos a semana com patriotas bebendo detergente e terminamos a semana com Flávio Bolsonaro lançando um míssil em cima da própria campanha. No vídeo de hoje, a gente vai se descontrair um pouco, passando rapidamente pelas notícias para focar na principal notícia da semana. Como o senador Flávio Bolsonaro, depois de mentir para um repórter, dizendo que era mentira que Vorcaro tivesse participado, contribuindo para o filme do pai, voltou atrás e resolveu entrar numa série de contradições que expuseram a fragilidade de um candidato que tem a ficha mais suja que poderia ter. Tudo isso depois da nossa vinheta. Pessoal, no nosso canal aqui a gente tenta analisar as notícias com seriedade e fazer um ponto de vista que às vezes passa despercebido pela mídia em geral. Mas hoje é uma piada pronta, né? Os defensores da moral e anticorrupção, como sempre, estão envolvidos até o pescoço com todo tipo de maracutaia. Houveram vários fatos na semana que eram dignos de serem mencionados aqui e que inclusive constavam no primeiro roteiro deste vídeo, como por exemplo a visita do presidente dos Estados Unidos à China. Também o presidente Lula sancionando o Dia em Memória das Vítimas do Covid-19. E iríamos discutir como que esse surto coletivo do detergente P era na realidade, mais uma vez, uma cortina de fumaça para encobrir a investigação, as denúncias que estavam surgindo sobre Alcolumbre e Ciro Nogueira, do PT. Quando tudo isso já ia bem encaminhado, o Intercept Brasil, mais uma vez o The Intercept Brasil, vaza áudios do senador Flávio Bolsonaro em uma conversa com o banqueiro e agora preso Daniel Vorcaro, onde ele cobra parcelas sobre um suposto financiamento ao filme Dark Horse. Se vocês não ouviram, vamos dar uma ouvida no áudio. Precisa ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Ao ser questionado por um repórter do The Intercept, durante uma pequena conversa com jornalistas, Flávio ficou assustado, visivelmente assustado. Terminou a entrevista chamando o repórter de militante e de mentiroso. Irmão, pelo amor de Deus, vai não. Obrigado. Jornalistas, bom trabalho. Obrigado. Estão mensagem. Dinheiro privado. Chega. Naquele mesmo dia, diante das confirmações de que esse áudio, de fato, era verídico, Flávio teve que voltar às redes e mudar a versão. A CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados
para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Não adiantou muito. Até os próprios aliados, como o governador de Minas, Romeu Zema, começaram a malhar o Flávio por todos os lados. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Aqui vem a parte interessante. Flávio havia dito que Vorcaro era um financiador, como qualquer outro, que participou do financiamento do filme. Porém, a produtora, a empresa norte-americana que cuidou de produzir o vídeo, o filme, lançou um comunicado dizendo que eles não tinham recebido qualquer dinheiro de Daniel Vorcaro. E o ponto principal disso tudo é a frase que Flávio diz ontem no vídeo que usa para se justificar, que ele diz que Daniel Vorcaro parou de honrar os pagamentos. Porque parar de honrar significa que Daniel Vorcaro, em algum momento, teria honrado com esses pagamentos. Em algum momento, Daniel Vorcaro teria feito essas doações. E se ele parou de honrar, era essa a motivação de Flávio para mandar aqueles áudios. O problema disso tudo é que a produtora do filme disse que jamais recebeu recursos vindos de Daniel Vorcaro. Ou seja, o principal neste momento para Flávio não é só explicar a relação que tinha com o já encrencado banqueiro Daniel Vorcaro, mas também para onde foram os recursos que Daniel Vorcaro deu a Flávio para financiar esse filme. Em seguida, ficamos sabendo que o valor desembolsado por Vorcaro foi transferido para um fundo no Texas, que é gerido pelo advogado Eduardo Bolsonaro. É essa aí da foto. Ela fica em Arlington, no Texas, como eu já disse. Ela foi comprada por $726 mil, aproximadamente 3,5 milhões de reais. Quando, em fevereiro de 2025, e aqui vem a primeira coincidência, Eduardo Bolsonaro deixa o Brasil e se muda para os Estados Unidos em fevereiro de 2025. Bem, mas quem que comprou a casa? Quem que assinou o documento de compra na matrícula do imóvel, tá? Que fica disponível para consulta pública. Quem comprou a casa é um fundo chamado Mercury Legacy Trust. E quem assinou em nome desse fundo é o André Porciúncula, que era o espécie de ministro da cultura do governo Bolsonaro, muito amigo do Eduardo Bolsonaro, tá? Irmão do Eduardo Bolsonaro. Então tá, quem comprou a casa, que o Eduardo Bolsonaro mora, é esse fundo chamado Mercury Legacy Trust, e o preposto que assinou em nome da Mercury é o André Porciúncula. Ok. Mas quem tá acompanhando o desdobramento desse fio, obviamente, pergunta na sequência, mas quem é o dono, então, da Mercury Legacy Trust? E aí, o dono é uma empresa, tá? É uma empresa que é dona de outra empresa. E essa empresa se chama Calixan Capital. Tá, quem é o dono da Calixan Capital? É um cara chamado, um brasileiro chamado Paulo Calisto. Bem, quem é Paulo Calisto? Ele é o administrador de um fundo chamado Heaven Gate, que é o fundo no qual o Vorcaro depositou 61 milhões de reais. Pronto, fechou. Vocês entenderam o caminho que o dinheiro percorreu até chegar no Eduardo Bolsonaro? Vorcaro deposita 61 milhões numa conta de um fundo que chama Heaven Gate, um fundo com sede em Arlington, no Texas, e esse fundo tem como administrador e dono um brasileiro chamado Paulo Calisto. Esse Paulo Calisto comprou a casa que o Eduardo Bolsonaro vive hoje. Para quem tinha dúvidas como o Eduardo, que não sabe fritar um hambúrguer, está vivendo em Fausto e luxo no Texas, com a esposa ostentando bolsa de 15 mil reais, sem ter salário de deputado para sustentar isso, aqui está a resposta. E a ironia deliciosa do destino. O ministro que foi sorteado para presidir o caso da investigação sobre o uso de recursos ilícitos no filme Dark Horse foi o ministro Flávio Dino. Inclusive, saiu essa notícia hoje de que o Flávio Dino foi sorteado relator para investigar esse roubo de dinheiro público nesse filme. Tá? Que o Dino determina a apuração sobre emendas parlamentares destinadas ao filme de Bolsonaro. Recursos foram enviados pelos deputados Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, e Mário Frias, do PL de São Paulo. A campanha de Flávio sofreu um duro baque, mas a gente precisa entender. Flávio não é em si um grande concentrador de votos. O que soma os votos ao Flávio é principalmente o antipetismo, ou seja, todos aqueles setores que não querem uma reeleição de Lula tendem a se aglomerar ao redor do outro candidato, seja ele quem for. Nesse sentido, Flávio vai sofrer, obviamente, e está sofrendo, os reflexos dessa revelação, mas continuará viável eleitoralmente. Eles já tentam ensaiar um contra-ataque e
suprema canalice. A Veja, diante dos áudios bombásticos de Flávio Bolsonaro, faz uma capa aonde, surpresa, aparece a foto do presidente Lula ao lado do Flávio Bolsonaro. Então, gente, o Brasil não é para principiantes. A cada dia surgem coisas diferentes e fica até difícil acompanhar todas as repercussões. Mas a gente vai tentar. Às vezes produzindo um roteiro um pouquinho mais elaborado, às vezes só citando os pontos que a gente acha mais importantes de ressaltar aqui com vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like. Desculpa as brincadeiras, né? Mas é porque a gente precisa ver um pouco de alegria também. Meu nome é Francisco Simonassi, este é o canal Só um Adendo. Até a próxima e fiquem com um sambinha para embalar esse finalzinho de tarde. E mês seguinte também, Daniel, tem muita conta para pagar esse mês. E mês seguinte também, Daniel. Imagina a gente dando calote no Gincavisa, tem muita parcela pra trás, Daniel. Eu fico sem graça de ficar te cobrando, Daniel. Tem muita conta pra pagar esse mês. E mês seguinte também, Daniel. Tem muita conta pra pagar esse mês. E mês seguinte também, Daniel. Imagina a gente dando calote no Gincavisa, tem muita parcela pra trás, Daniel. Eu fico sem graça de ficar te cobrando, Daniel. Preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma, E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando. Preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma, Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus. Tem muita conta pra pagar esse mês, e mês seguinte também, Daniel. Tem muita conta pra pagar esse mês, e mês seguinte também, Daniel. Imagina a gente dando calote no Gincavisa, tem muita parcela pra trás, Daniel. Eu fico sem graça de ficar te cobrando, Daniel.